Hoje eu vim aqui com a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês. E a palavra se encontra em Deuteronômio 32:11, que diz: Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Ele os guiou sozinho, sem a ajuda de outro Deus. Amém? Palavra tremenda essa, né, meus irmãos? Deus tem ministrado grandemente sobre a águia e o cuidado de Deus. Quando Deus quis explicar o seu cuidado pelo seu povo, ele poderia ter usado muitas figuras da natureza, mas ele escolheu a águia aqui nesse versículo, nesse capítulo. E isso não foi por um acaso, porque poucas criaturas demonstram tanto zelo, vigilância, proteção e dedicação aos seus filhotes quanto a águia. A primeira coisa que a águia faz é construir o ninho em um lugar alto. Ela não constrói o ninho onde qualquer predador possa chegar aí facilmente. Da mesma forma, Deus procura nos colocar em lugares de proteção espiritual. Muitas vezes reclamamos porque certas portas se fecham, porque certos relacionamentos não deram certo, ou porque alguns planos não aconteceram como a gente planejava. Somente depois percebemos que Deus estava nos aguardando de perigo que não conseguíamos enxergar. A águia vê o que os filhotes ainda não conseguem ver. E Deus, ele vê o que nós ainda não conseguimos compreender. A águia também não abandona o seu ninho. Ela paira sobre ele, ela observa, ela vigia, ela está atenta a qualquer movimento suspeito. Enquanto os filhotes descansam, ela permanece alerta. Assim também é o Senhor. Quando estamos dormindo, Deus continua trabalhando. Quando estamos cansados, Deus continua guardando. Quando estamos chorando, Deus continua observando. Quando pensamos que estamos sozinhos, Deus continua vigiando cada detalhe da nossa vida. Existem batalhas das quais nunca saberemos, porque Deus as venceu antes que chegassem até nós. Há acidentes, irmãos, que não aconteceram. Há armadilhas que não funcionaram. Há ataques espirituais que foram interrompidos pela mão de Deus. Porque existe um Deus pairando sobre o nosso ninho. Mas existe algo ainda mais profundo. A águia não apenas protege, ela também prepara os filhotes para voar. Chega um momento em que ela mexe no ninho, retira o conforto excessivo, provoca movimento, desperta a ninhada, não porque deixou de amar, mas porque ama demais para permitir que seus filhotes permaneçam pequenos para sempre. Da mesma forma, Deus muitas vezes permite situações que nos tiram da zona de conforto. Momentos que não entendemos, processos difíceis, esperas demoradas, mudanças inesperadas e perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo? Mas Deus, ele te responde hoje: porque chegou o tempo de você voar. O que parece abandono, muitas vezes é treinamento. O que parece silêncio, muitas vezes é preparação. O que parece atraso, muitas vezes é proteção. A águia sabe exatamente quando sustentar e quando desafiar. E Deus também sabe. Quando o filhote cai, a águia só abre as asas e o sustenta. Ela não o deixa ser destruído. Da mesma forma, Deus não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas promete que não enfrentaremos sozinhos. Quantas vezes pensamos que não suportaríamos determinada situação?
Quantas vezes acreditamos que seria o nosso fim? E mesmo assim, continuamos de pé. Não porque éramos fortes, mas porque Deus abriu as suas asas debaixo de nós. Hoje, o Senhor, Ele vem aqui nos lembrar. Eu continuo ao redor do teu ninho. Eu continuo vigiando a tua casa. Eu continuo guardando os teus filhos. Eu continuo protegendo o teu coração. Eu continuo sustentando tua caminhada. Eu continuo vendo aquilo que você não consegue ver. Talvez você esteja preocupado com o amanhã. Talvez esteja enfrentando dúvidas, perdas ou incertezas. Mas a mensagem da águia é simples. Deus não abandonou o ninho. Ele continua pairando sobre ele. Continua observando, continua protegendo, continua guiando, continua sustentando, porque o mesmo Deus que cuida da águia e dos seus filhotes é o Deus que cuida dos seus filhos até hoje. E quem está debaixo das asas do Senhor pode descansar, porque nenhum detalhe da sua vida escapa ao olhar daquele que nunca dorme e nunca deixa de te amar. Receba. Deus, Ele te ama, Ele cuida de você. Outro dia, eu fui de piquenique com minha família. E ali, naquele lugar alto daquela montanha, estávamos ali sozinhos. E então, de repente, meus irmãos, colocamos a toalha, a comida, e ali ficávamos ali conversando e olhando aquela paisagem preciosa que tinha ali naquele dia. Um dia maravilhoso, um sol lindo, um céu maravilhoso. E de repente, naquela região, apareceu uma águia sobrevoando onde estávamos. E Deus ministrou no meu coração essa palavra. Que assim como a águia sobrevoa o ninho, cuidando, vigiando contra os predadores, contra o inimigo, assim é Deus. Ele está ali ao redor, nos observando, nos cuidando, nos livrando. A águia, irmão, Deus quis fazer essa comparação. Assim como a águia cuida dos seus filhotes, assim Deus cuida dos seus filhos. E ali eu vi que Deus estava ali presente. Era Deus falando: eu cuido de você, eu estou aqui vigilante e nada pode lhe acontecer. Porque, irmão, cada dia que eu saio da minha casa, eu digo: Senhor, se não fores comigo, não me deixe sair de casa. Que venha comigo e minha família, nos guardando, nos protegendo desse mundo que jaz no maligno. Irmão, e se ali tinha alguma cilada do inimigo, porque estávamos numa montanha, num lugar alto, sozinhos, aqui na Espanha como no Brasil, vindo de ir para um lugar desse e aparecer um louco da vida e nos fazer uma besteira. Mas, irmão, estamos sujeitos, todo lugar existe pessoas boas e pessoas más. Mas aquele que tem a Cristo e que chama Ele para a sua vida, para a sua companhia, Ele livra e Ele guarda, Ele fica vigilando-nos, para nenhum mal nos suceder e nos guarda. Assim é o nosso Deus. Deus te abençoe.